Bom dia. Podem assentar. Meu nome é Tassiano Barbosa, eu sou casado. Minha esposa chama-se Maria José. Nós temos 3 filhos jovens. E eu ingressei na renovação em 1981. Ela entrou em 1980. Em 1985 nos casamos. Nos conhecemos na equipe de serviço de Goiânia. Namoramos, nos casamos. E desde então servimos na renovação carismática. Ministério, pregação, coordenação. Sirvo na renovação carismática esses 32 anos que estou fazendo agora, no mês que vem de caminhada. Minha vida é viver renovação. Na vida, em casa, sou um carismático. Oro em línguas, em casa, no trabalho, sem cessar. Busco Jesus o tempo todo porque Ele é o meu Senhor. Eu vivo na fé. E agora me deram um tema muito interessante para pregar para vocês, que é o seguinte tema, quem quiser anote: pela fé viveremos o poder e o amor de Deus. É um tema muito simples, mas muito profundo. Pela fé viveremos o poder e o amor de Deus. Então eu gostaria primeiro de perguntar assim: nós vivemos pela fé? Eu vivo pela fé? Porque antes de conhecer Jesus, eu vivia pela minha cabeça, meus valores. Eu dizia o que era ruim, o que era bom para mim. Eu dizia o que eu ia fazer no futuro, o que eu não ia fazer. Eu dizia o que eu queria da vida, o que eu não queria. E com 23 para 24 anos, eu já estava vendo que meus planos eram frustrados. Aquilo que eu queria eu não conseguia. Aquilo que eu sonhava não me fazia feliz. Uma das primeiras coisas que eu sonhei assim: o dia que eu formar, eu vou ser feliz. Quando terminei, tirei o diploma, formei, fiz um curso de Direito, fiquei perdido, inseguro, sem saber o que fazer da vida. E foi aí que eu conheci Jesus. Logo recém-formado, terminei a faculdade em dezembro. Em fevereiro, depois do carnaval, e Deus me chamava já. Eu dizia assim: depois do carnaval vamos resolver essa parada. E realmente abracei a fé. Abracei a fé. Isso que os primeiros cristãos falaram. Abraçar a fé. De hoje em diante eu vivo pela fé. A fé em primeiro lugar. Não minha lógica, não o que eu penso, não o que eu acho que é bom. Tudo o que eu acho eu submeto a Jesus. Senhor, é a tua vontade, faz parte do teu plano. Então esse é o primeiro passo. Se queremos abrir-nos ao poder de Deus, se queremos abrir-nos ao amor de Deus, é impossível sem ter abraçado a fé. E vocês sabem o que é abraçar, não é verdade? Você já abraçou algo? Trouxe para o peito? Quando a gente abraça, a gente traz para o peito. A gente aperta e diga: aqui, ó, você é meu irmão, você é minha irmã. Traz para o peito. A fé é a nossa irmã, é a nossa maneira de viver nesse mundo imprescindível. Quem ainda está com a fé, que é uma onda do mar, sobe, depois cai, recua, sobe, cai, recua, é porque ainda não abraçou a fé. Não tem a fé em primeiro lugar na sua vida, como ponto principal. Dá uma olhadinha nos evangelhos. O que Jesus pedia para o povo? Como o poder de Deus se liberava? É quando ele via fé. É quando ele via fé. Então, irmãos, precisamos abraçar a fé. Se você ainda não abraçou a fé como estilo de vida, como uma maneira de viver neste mundo, você está um carismático pela metade. Você está na renovação, mas não está em renovação. Você gosta da dança, gosta da música, gosta do ambiente,
gosta das pessoas, mas ainda não se deixou tomar pelo poder de Deus. Deus tem coisa, como a Kátia disse, muito importantes para realizarmos. Deus tem planos para nós. Deus quer nos usar muito além da nossa capacidade. E Deus precisa de nós. Deus quer precisar de nós para realizar grandes coisas. O seu reino, para a sua glória, não para nós, para o seu reino, para a sua glória. Mas para isso é preciso abraçar a fé. Eu quero pegar um versículo da carta aos Coríntios. Está no final da segunda carta aos Coríntios, no capítulo 13, e só um versículo, para a gente entrar na segunda parte, que é buscar o poder e o amor de Deus. No capítulo 13, da segunda Coríntios, versículo 5, se não me engano, deixa eu abrir aqui, 13, 2 Coríntios 13, 5. Olha o que São Paulo fala para a comunidade de Corinto, para os cristãos, gente de igreja, gente convertida. Examinai-vos a vós mesmos se estáis na fé. Examinai-vos a vós mesmos se estáis na fé. Você está na fé, irmão? Você está na fé, irmão? Não me responda não, examine. Olha para dentro. Como eu tenho levado a minha vida? É confiando em Deus, é entregando para Deus ou agindo da minha maneira? Ou eu pedindo a Deus que faça a minha vontade? Quando eu estava recém-convertido, o Padre Jonas deu um ensino, ele me marcou muito. Ele diz assim: tem gente que vem para Jesus e fala assim: Jesus, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso, por favor, assina aqui, Jesus. Aí Jesus vem para você e fala assim: irmão, está aqui a folha em branco, assina aqui, que eu vou falar para você o que eu quero. Assina aqui. Primeiro você abraça a fé. Primeiro você me dá um sim, depois eu vou dizer o que eu quero para você. A gente tem um exemplo claro. Paulo, quando ficou cego, quem que é? Sou eu, Jesus, que você persegue, Paulo. Paulo disse: o que o senhor quer de mim? Jesus falou para ele: entra na cidade, eu vou dizer o que eu quero. Vai para a cidade, aguarda. Sabe o que Paulo fez? Para receber o plano, se abrir o projeto de Deus, ele jejuou e orou 3 dias, sério. Ficou 3 dias sem comer e sem beber, em oração. Em oração. Até Ananias ir lá e dizer: Paulo, esse Jesus que te apareceu no caminho me mandou aqui. Ananias era outro que tinha assinado a folha. Seu pai, o senhor quiser. E Jesus aparece para Ananias e vai lá e reza com aquele Paulo. E Ananias falou: Senhor, eu não vou não, esse cara está mandando matar a gente, está prendendo. Não, eu escolhi ele. Vai lá, impõe a mão sobre ele para que ele recupere a vista e fique cheio do Espírito Santo. As 2 primeiras moções que Paulo recebeu na vida, depois de estar orando 3 dias. 3 dias de oração, sem enxergar, ainda cego. Ele estava orando, Ananias chegou lá e falou: Paulo, esse é o Jesus que te apareceu no caminho, me mandou aqui para que recobres a vista e fique cheio do Espírito Santo. O que aconteceu com Paulo? Imediatamente começou a pregar. Imediatamente se abriu a pregar, a levar Jesus para as pessoas. Ficou ansioso, não sabia nem como. Mas vamos voltar ao tema. Irmãos, pela fé viveremos. Pela fé viveremos. É pela fé que nos abriremos ao poder de Deus. Quem abraçou a fé tem acesso ao poder do Espírito Santo, porque pela fé fica-se cheio do Espírito Santo. Quando se abre ao Espírito, o poder do Espírito começa a agir em nós, e nós precisamos nos deixar batizar, mergulhar nesse poder. Esse poder tem que agir em nós. Nós não somos pessoas comuns,
pessoas do mundo. Tem que operar em nós uma força especial, extraordinária, chamada unção, força do alto. E cada um vai receber uma unção para determinadas coisas. Na medida em que a gente se abre ao poder de Deus, os dons começam a agir em nós, os talentos começam a agir em nós. Talvez aquilo que era muito natural em nós, uma pessoa falante, uma pessoa alegre, começa a transbordar com o dom do Espírito, o poder da alegria de Deus, o poder de pregar, o poder de orar, o poder de manifestar a glória de Deus através das suas ações. Então é preciso abrir esse poder. O que é esse poder? Eu posso resumir em 3 pontos: unção, virtude e carisma. Quando eu me abro à fé, quando eu vivo pela fé, tem que agir em minha unção, porque a unção vem quando eu acredito que Deus quer me usar, quando eu acredito que Deus me escolheu para coordenar um grupo, e esse grupo vai ser coordenado com poder. Eu cheguei às primeiras coordenações de grupo, não conhecia direito o poder de Deus. Me mandaram coordenar grupo, eu era medroso, complexado, mal resolvido, doente, mas me mandaram coordenar grupo desse jeito, cheio de espírito, orava em línguas feito uma metralhadora, não sabia nem como orar. Minha oração em línguas era ungida, mas totalmente cheia de medo. Eu lembro até hoje, eu orava assim, ó. Eu achava que era unção, não, mas era o medo que estava junto com a unção. Eu tinha tanto medo de Deus, que eu orava em línguas quase que em pânico, com medo de não ser de Deus, porque aconteceu uma coisa ruim. Na hora que eu fui curado, eu li, chama mas no começo, o poder foi tanto que rompeu o medo da minha alma. E eu ia coordenar aquela oração assim, tem Jesus, pelo amor de Deus, por que eu aceitei coordenar? Quando eu começava a coordenar, as pessoas estavam encantadas. Não, mas como esse menino tem fé? Naquela época eu tinha 23 anos. Como esse menino reza bonito. Não era eu, sabia que era o poder de Deus. Quando acabava aquela oração, eu ia embora para casa, o diabo falava assim, vou te pegar agora. Eu falava, não vai, não vai. Eu morria de medo do diabo. Ia dormir lá para as 2 da manhã, quando eu falava, Jesus, toma conta. Se tiver que pegar, pega. Se não tiver, pega. Senhor, toma conta, porque eu estou em suas mãos, eu me entrego a ti. Mas quando me dava uma coordenação, uma pregação, já eu buscando o poder de Deus de novo. É o desejo de ser usado por Deus que nos dá unção, de ser um canal, de querer fazer a diferença. Eu fico apavorado quando eu vou num grupo de oração, e aquela reunião lá parece um velório depois da meia-noite. Vocês já viram um velório depois da meia-noite? Quando os contadores de piada, os curiosos vão embora, só fica os mais próximos, fica ali velando o morto. Então tem gente que vai, Jesus está lá no grupo, mas ele está morto. Fica lá o velório ao redor de Jesus. Ele era tão bom, né? Era tão bom. Nossa, me ajudou tanto. Jesus, velando Jesus. Tem que ter oração que parece velório de Jesus. Está lá em torno de Jesus, mas morto. Jesus está vivo. Mas é preciso. Ele ressuscitou pelo poder de Deus. Então nosso grupo tem que ter poder, tem que ter unção. Mas isso não vem de graça. Isso vem da oração. A força de Deus, a força do Espírito, as virtudes também, aquela fé, esperança, amor, fortaleza, temperança, prudência. As virtudes vêm pela oração. A força de Deus vem pela oração. É preciso orar, é preciso se abrir ao Espírito Santo. Quero tomar outro trecho só para ajudar. Vamos abrir o Evangelho de São Lucas, no capítulo 4, se não me engano, Lucas 4. Versículo 1. Melhor, vou pegar no 3, 21, depois vou para o versículo 1, depois vou lá para o
ser essa sequência. Diz o capítulo 3, versículo 21. Quando todo o povo ia sendo batizado, Jesus o foi. Estando ele a orar, o que é que Jesus estava fazendo? Quando ficou cheio do Espírito Santo? Orando. Estando ele a orar, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba. E veio do céu uma voz: este é meu filho amado, em quem ponho minha afeição. Capítulo 4, versículo 1. Cheio do Espírito Santo, voltou Jesus do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Cheio do Espírito Santo, o que aconteceu com Jesus? Ele foi levado ao deserto, onde ficou orando 40 dias e 40 noites. Não quero entrar nesse mérito. Vamos lá no versículo 14. Depois que Jesus orou e jejuou 40 dias, olha o que diz a palavra. Jesus então, cheio da força, do poder, cheio do poder do Espírito Santo, voltou-se para a Galileia, e sua fama divulgou-se por toda a sinagoga, por toda a região, e era aclamado por todos. Então Jesus ficou cheio do Espírito. Jesus foi para o deserto, orou, jejuou 40 dias e 40 noites, ficou sozinho no deserto, ficou lá com o Pai, em oração, experimentando o Pai, no deserto. Venceu a tentação. Diz os evangelistas que quando ele teve fome, Satanás se aproximou dele. Depois de 40 dias, o diabo não tinha nem coragem de chegar perto de Jesus, porque estava cheio do Espírito Santo. Mas quando Jesus sentiu fome, estômago 40 dias sem comer, doeu lá, sabe? Deu um palpite de comer um pãozinho, alguma coisa. O diabo já chegou e disse: faz essa pedra virar pão. Começou a tentar, ele resistiu. Depois que ele venceu essa provação, a tentação, eu quero que vocês entendam isso. Ficar cheio do Espírito Santo vai fatalmente nos levar ao confronto com o demônio. Se a gente orar, ele nem chega perto do momento. A hora que você enfraquejar, a hora que acontecer um problema, a hora que vier uma tribulação, pode estar certo, não é possível. O Jesus gastou 40 dias, talvez nós gastamos 2 dias, uma semana, ou às vezes saindo daqui já a coisa pega, depende da carne, da nossa fraqueza. Lá o inimigo atacou Jesus resistiu. Depois que Jesus resistiu ao mal, às propostas do mal, o que aconteceu? Jesus ficou cheio da força do Espírito Santo. Ficou forte, saiu muito mais função para a missão dele. Tanto é que os versículos de baixo falam isso: o Espírito do Senhor está sobre mim, me ungiu, enviou-me. Então, irmãos, se queremos o poder de Deus, se queremos servir ao Senhor, eu digo para vocês, não dá para levar na flauta, não dá para só cantar, levantar as mãos e dançar. Tem que fechar a porta, orar, tem que jejuar, tem que clamar ao Senhor. No início da minha conversão, eu vim falar do jejum. Eu não fazia jejum. 23 anos, um jovem comelão, gastava muita energia, gostava muito de dança, festa, parava à noite. Então, o preparo físico era ótimo. Eu jogava futebol, mesmo deficiente físico, eu jogava futebol com os colegas. E fiz a experiência do Espírito Santo. E me chamaram para dar uma palestra. Lá no grupo eu pregava um pouquinho, mas me chamaram no encontro. E eu comecei a preparar esse encontro. Faltando uns 15 dias para esse encontro, me chamaram para dar outro mais cedo. Uns 8 dias antes. Uma semana, um final de semana antes desse que eu estava preparando. E eu me preparei mais rápido. E resolvi jejuar. Falei, vou fazer um dia inteiro de jejum para dar uma boa palestra. E comi 6 horas da tarde, comi mais, e fiquei. Passei no outro dia, que eu tinha inteirinho sem comer. No outro dia de manhã que eu fui. Mas quando deu 1 hora da tarde, eu queria morrer. 2 horas, 3 horas, minha cabeça parece que tinha furado. Nunca tinha sentido dor de cabeça, ficou oca.
doía. Eu terminei meu jejum na cama, nem saí de casa. Deitei, falei, ó, não vou sair, vou ficar quieto aqui, vou ficar rezando. E fui, era uma sexta-feira, fui no sábado para dar a palestra. Cheguei lá e experimentei o poder de Deus. Preguei, o pessoal ficou tocado. E foi uma maravilha, falei uns 40 minutos mais ou menos. Falei até demais, porque nunca tinha pregado. O povo gostou, foi bom, e eu gostei, fiquei feliz, porque senti a unção, o poder de Deus agindo em mim. Que o carismático sabe o que é que eu estou falando? Essa ação do Espírito, fiquei feliz. Quando foi chegando a outra semana, eu falei assim, agora eu vou jejuar um dia e meio, que aí vai dar mais poder. Só que eu parei de orar. Eu falei, se eu jejuei um dia vai dar certo, um e meio vai ser tranquilo. E de novo, na quinta-feira eu já larguei de comer, meio-dia. E aí foi, no outro dia, sexta-feira, eu estava fraco, dor de cabeça. Eu era mal formado, eu não bebia nem água, assim, nem sem beber. Porque eu vim em São Paulo por 3 dias sem comer, sem beber, eu sem comer, sem beber também. Eu tinha medo nada. Hoje eu sei que não pode, qualquer pessoa faça jejum, mas beba água, somente água quente, morna. E aí eu fiquei um dia e meio. E aí vinha reza, eu digo, não, já fiz um dia e meio de jejum, então Deus vai agir. Só que eu não orei. Eu fui para a cidade acreditando que um dia e meio de jejum, o poder de Deus ia agir. E cheguei naquela cidade, me deram um microfone. Fui o primeiro a pregar. Falar do plano do amor de Deus. E é um resumo do plano da salvação. Abri minha Bíblia, a luz era minha fraca, minha Bíblia estava muito pequena, parece que tudo foi ficando esquisito, 300 pessoas me olhando. Quando eu comecei, que li a primeira palavra, deu uma pregadinha, fui ler a segunda, e deu um branco total. Branco total. Não lembrava de nada, só sabia que ele estava aqui. E fiquei assim, era um microfone de lapela, eu peguei ele, entreguei para o coordenador, eu dei um microfone, ele falou, por que ela prega? Eu falei, prega o quê? Eu não estou lembrando de nada, mas sumiu tudo. Como prega? Não estou lembrando de nada. E olha, foi a palestra que eu mais preparei até hoje. Essa foi a que eu mais preparei. Eu entreguei o microfone para ele. Mas como Deus foi, o poder de Deus foi grande comigo. Gente, eu era orgulhoso demais. Eu queria morrer. Eu sentei naquela cadeira, ele pegou o microfone e pregou. E eu falava, eu vou embora ou não vou? Porque nós tínhamos no meu carro ainda. Eu falei, mas se eu for embora, eu faço um papelão maior ainda, né? Além de eu não dar conta da palestra, eu larguei para trás daqui, com problema para voltar. Eu tenho que ficar firme. E sentei ali, eu queria entrar na terra, naquele salão. E aquelas mães da frente, olha, me guardou, e eu morria de raiva, complexo de inferioridade, ainda me deixava com raiva das pessoas que tinham dó de mim. Então eu ficava doente. E fui embora. Acabou a oração, falei, reza comigo, eu devo estar endemoniado. Não está não, você não. Só pode ser comigo, não saiu nada, esqueci tudo. Vamos rezar. Rezou, não, mas você não está endemoniado, você é medo, é tensão. Aí voltei para cá. Para a noite fui orar. Orei a noite inteira. Falei, Deus, o que é que o Senhor faz comigo? O Senhor acabou comigo. Como é que o Senhor reza? Eu vou ter que voltar para lá amanhã. Eu vou embora. Não vou. Fiquei conversando. E eu estava pregando para as pessoas sobre a videira. E uma pessoa vinha falar de um problema para mim. Eu falei, não, mas Deus ama e poda. Quem ama, Deus pode. Então aceita a poda. Enfrenta Deus. Eu estava pregando isso. Quando eu sentei na cama à noite, quando eu dormi, só me vinha a videira. Aquele que eu amo, eu posso. Jesus, o Senhor não podou. O Senhor acabou comigo. O Senhor não podou. O Senhor acabou comigo. Não, eu podei. Não, me fala outra palavra. Essa não. Me fala outra. Eu não quero saber de videira, de poda. Não. Isso tem graça, não. Chorando. Mas aí foi vindo aquela empáfia que eu tinha. Dureza de coração. Fui pregando. Meu Deus, está em suas mãos. Está em suas mãos. Eu te entrego. Passou aquilo, acabou o encontro, fomos voltando, né? Aí o coordenador falou assim, daqui 20 dias vai ter outro encontro lá, você prepara uma palestra sobre oração que nós vamos falar lá. E eu já tinha ouvido dele assim, quando Deus te chamar para uma coisa, você aceita. Vai 1, 2, 3. Se na terceira vez não der certo, você larga de mão, você não tem dom para isso. É só depois da terceira vez que você enfrentar, você vai saber se você tem dom.
eu digo: Jesus, só mais uma. Eu vou mais uma. Se não der certo, eu não quero saber de pregar nunca mais. Eu vou mais uma vez. Gente, que terror! Para que eu falei aquilo? Daquele dia em diante, eu já comecei a sofrer, achando que eu não ia dar conta de pregar. Aquele pânico, quando eu entreguei o microfone, veio sobre mim. E eu orando. Agora não vou nem jejuar. Pelei com Deus. Não vou jejuar nada. Deus toma conta, ele sabe. Só orei. Eu lembrava da palestra, mas Jesus, seja feito à vontade. Seja feito à vontade, seja feito à vontade. E quanto mais ia chegando o dia, mais apavorado eu ia ficando. Mais apavorado. Aí eu cheguei a um ponto que eu falei: ó Deus, toma conta. E orando. E aquele medo no meu coração, medo de falar, aquele medo de me expor, aquele medo de não dar certo de novo. Fomos muito bom. Falei: não, certo lá, cara. E fui entregando. Chegou no dia do encontro, o irmão pregou sexta-noite, eu ia pegar no sábado de manhã, a primeira palestra. Quando eu cheguei lá para a primeira palestra de manhã, eu orei, aquele medo, e minha mente falava assim: você vai dar o mesmo fiasco de novo. E eu fui lá para o sacrário e falei: ó Jesus, se eu der o mesmo fiasco, eu nunca mais vou pregar. Vou pegar na Bíblia, mas nunca. Mas nunca. E o medo foi crescendo. Aí foi aquela animação, você sabe que no último momento para começar a palestra, aí o pântano, parece que eu tive que pegar o microfone do jeitinho que eu entreguei. Aquele pântano tomou conta de mim assim, corri de um banheirinho por trás do salão, assim, o joelho está no chão. Abri Efésios 6, a armadura de Deus, revestido da armadura de Deus, existia cidade demônio, vai embora Satanás, sai de mim, em nome de Jesus, levantei do meu jeito. Falei: pronto, eu estou frio. Vai de novo, eu tenho um fiasco. Cheguei lá, o Sebastião vai falar agora com a menina. Senhor, abençoa, cura, liberta do medo, em nome de Jesus, fala, Senhor. Acabou de orar por mim. Peguei o microfone, lembro como se fosse hoje, como se eu tivesse em estado de torpor. Eu não sabia o que falar. Olhei para aquelas 200 pessoas e dei um passo. Quando eu dei um passo assim, deu uma visão sobre mim, um calor, uma luz. Eu comecei a pregar. Não preguei muito, uns 30 minutos, não tinha preparado nada. Só preguei aquilo que eu lembrei na hora, nem roteiro eu tive. Falei uns 30 minutos sobre oração, no máximo de 5 minutos, mas com o poder de Deus. O poder agiu. Daí para frente, nunca mais peguei o microfone sem pedir o poder de Deus que me usasse. Nunca mais assumi uma pregação sem orar, sem entender que o poder vem de Deus, a unção vem de Deus, e nós precisamos nos abrir. Ah, não, está sendo da conta, porque ele é assim. Não tem nada disso. Complexado, medroso, traumatizado, mas desejoso de ser usado por Deus, acreditando que Deus quer usar a gente, precisa da gente. Irmãos, nós vamos abrir esse poder de Deus. E para esse poder funcionar, precisa do quê? Oração, vigília, jejum. Depois disso, voltei a fazer jejum toda semana. Fiz tanto jejum que tive gastrite. Peguei gastrite. Aí no primeiro seminário de cura, quando resolvi a cura, eu fui curado da gastrite. Porque eu fazia jejum, acabava o jejum e ia comer carne. Há 3 dias sem comer, aí eu passei a beber. Bebi água. Todas as vezes que me entregaram um cargo na renovação, coordenar um grupo, coordenar uma região, coordenar um estado, a diocese, coordenar ministério de pregação, eu faço 3 dias de jejum. 3 dias sem comer, bebendo só água e trabalhando. Eu trabalho, às vezes no último dia a gente fica mais quieto, mas por quê? Consagro aquilo a Deus. Peço a Deus o poder para estar na frente daquela responsabilidade. Oração, jejum, vigília. Irmão, sem isso, não tem renovação. O primeiro grupo de Goiânia, o Sebastião já contava para nós, sempre eu digo disso. O primeiro grupo de oração estava fraco, as pessoas nem mole. O padre Juvenal que abriu esse grupo, o Frei Juvenal que é vivo até hoje, velhinho hoje, mora em Anápolis, perto de Goiânia. Ele que abriu o grupo fraco. Ele disse assim: esse grupo precisa melhorar. Vamos fazer uma vigília. Vamos fazer uma vigília, passar a noite orando. E o grupo fez a vigília. Logo após a vigília começou a vir novatos, começou a aparecer pessoas novas, começou a converter mais gente.
Então, irmãos, o poder de Deus vigia a oração de Deus. Poder acontece, as graças, vai vindo as virtudes. O que é a virtude? Eu falei, vocês sabem, tem seminário disso. É aquela força do bem. Você é capaz de desligar a televisão para não ficar vendo uma briga. Porque briga, essas brigas aí, luta livre, é a maior paixão do mundo. O Brasil está em todo hoje das pessoas, é da carne. A carne gosta de briga. E nós temos muitos carismáticos apaixonados por luta livre. O irmão passou na cara do outro. Pede Jesus para sentar do seu lado. Vê se você aguenta ficar com a televisão ligada com Jesus do seu lado. Começa a orar em línguas, olhando o irmão da mão do outro, como se aquilo fosse esporte. Tem nada de esporte naquilo não. Aquilo é briga para ganhar dinheiro. E tomar o nosso dinheiro ainda com audiência de televisão, com propaganda. É da carne. Quem se entrega a esse tipo de coisa não vai ficar cheio de espírito, eu acho. Tem paixões na carne. Eu estou falando de algo que parece que não é pecado. E a novela? Mentira. Quer aprender a mentir? Assiste novela. Você aperfeiçoa. Nossa, a mulher de novela é fantástica para ensinar a mentir. Mente com a maior cara lavada. É isso, mentira. Quem que é o pai da mentira? Demônio. Jesus fala lá em João 8, o pai da mentira é o demônio. Então, irmãos, é como jejum, oração, e nós vamos dizer não para essas coisas. Vamos ter coragem de mandar o dedo do controle e tirar. Não ficar olhando coisas da carne, nos enchendo da carne, nos enchendo do espírito. E não vou por outros caminhos. Pornografia na internet, em casa, na rua, olhares. É oração de jejum que vai vencer essas coisas. Vamos ter coragem de dizer não para a carne. Nós estamos vivendo uma renovação que muitas pessoas não dão no espírito, canta para o espírito, dança para o espírito e vive na carne. É preciso se entregar a Deus, a oração, o poder de Deus, se queremos fazer uma diferença nesse mundo. E junto com o poder, o amor. Esse poder de Deus tem que nos levar para o amor, para a caridade, para a prática concreta. Quero que vocês abram a sua Bíblia lá em Timóteo. Primeira carta a Timóteo, no capítulo 1. Paulo está preocupado com um tipo de formação que tinha lá se não me engano, em Corinto, onde Timóteo vivia. O povo ficava muito preocupado com genealogia, com regras, o que é certo e o que é errado na religião. E ele escreve para Timóteo para colocar as coisas em ordem. Então, em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 5, eu não vou entrar no texto todo aqui, mas fugir desses falsos caminhos, dessas entradas, entendeu? Regrinhas. Tem que ser assim, tem que ser assado, tudo tem que ser assim, tem que ser assado. O grupo começa assim, tem que ser assim. Tem gente que põe regra no grupo de oração assim: louvor, animação, Espírito Santo, e põe regra. E a hora que o Espírito começa a agir para lá, nós não pedimos perdão. Vamos pedir perdão. Aí para a oração, fala: Espírito Santo, o Senhor dá licença, que nós não pedimos perdão, porque está na regra. Pedir perdão primeiro, porque é só louvor. Aí o Espírito Santo para ali. Aí pede perdão, as pessoas vão lembrando de pecado, esquece o louvor, aí começa a para lá. Nosso ensino aqui agora, começa nesse horário, vamos parar o louvor. O Espírito age, essas regrinhas é só para dar espaço para o Espírito Santo. Se está tendo unção, se está tendo poder, não tem que disparar, não tem que botar regra para o Espírito agir, deixa ele agir. Você me entendeu? Se o cântico, já a animação tocou, o Espírito Santo está agindo, quer parar para invocar o Espírito Santo? Chama chovendo molhado. Deixa a oração fluir. Deixa o Espírito conduzir. Ah não, irmão, vamos parar tudo aqui agora porque não pedimos perdão. E a oração tem que começar com perdão. Aí mata o Espírito, aí a gente caçando pecado. Porque é que eu tenho, meu Deus do céu, o que foi? Ah, que a briga de Deus não com a minha sogra. Ah, então vai, meu Deus, por que eu minha sogra? Eu fico caçando pecado. Meu coração está voltado para o louvor e eu quero matar a oração. Tem que deixar conduzir pelo Espírito. Deixar levar pelo amor, não pela regra. Tem gente que quer coordenar as coisas, ferrando todo mundo, punindo, obrigando as pessoas a rezar na
denominacional fala, como o Apostila 26 fala, e tem que ser assim, tá? Isso é legalismo. São Paulo fala, olha, quando escreve aos Gálatas, isso é necessário. Vocês estão deixando o Espírito para fazer as coisas na carne agora? Vocês receberam a graça, foi pelo Espírito Santo ou pela carne? Por obrigações. Irmãos, eu não estou dizendo que está errado aquele roteiro, não. Aquele roteiro é como a escola, a faculdade. Mas a faculdade não vai ensinar eu a ganhar meu pão. Eu vou ganhar o pão é lá na vida, no dia a dia. Aqui eu vou ter que deixar o Espírito agir. Eu sei que tem aqui as regrinhas. Eu sei que é importante pedir perdão. Eu sei que... Mas quando Deus está agindo, deixa Deus agir. Não atrapalha. Vamos andar no amor, deixar o amor conduzir. O Espírito Santo é esse sopro de amor. Não sopro de regra, de ordem, de legalismo. É amor. Deixa o amor tomar conta. Paulo diz assim, esta recomendação, ele está falando aos Coríntios, para Timóteo, só visa estabelecer a caridade, que nasce de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sincera. Então Paulo, quando escreve para Timóteo, ele faz uma recomendação, que aquela comunidade estabelecesse a caridade. Eu pergunto aqui, quem aqui já tentou estabelecer um comércio e não deu certo? Levanta a mão. Muita gente, eu já. Vocês não? Quem já tentou estabelecer uma loja, um comércio, um trabalho? Levanta a mão. Você levanta a mão, sim. É difícil estabelecer, não é? Abrir o ponto, tirar nota, organizar. É uma loucura estabelecer. Paulo fala que quem abraçou a fé, os cristãos, tem que estabelecer na sua vida a caridade, o amor de Deus. Esse amor que Deus nos ama incondicionalmente tem que passar a morar em nós. Não é só eu sentir de vez em quando, não. Não é só eu vir na reunião, estou sentindo amor de Deus, vem, e oro, e vem, aí eu volto. Não, eu tenho que estabelecer. Eu não posso ficar fazendo bico, não. Tem gente que vive de bico do amor de Deus, vai lá, dá uma picadinha, volta, vai para o inferno de novo. Dá uma picadinha, volta para o purgatório. Não vive uma vida com Deus. A caridade ela tem que ser estabelecida. Nós temos que ser pessoas que praticam o amor, que vivem o amor de Deus, que amam como Jesus ama, que perdoam como Jesus perdoa, que aceitam como Jesus aceita, que crê, que espera, que suporta, que dá a vida pelo irmão. Isso é estabelecer a caridade. E ela nasce de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sincera. Daí o tripé. Se nós queremos ser pessoas santas, pessoas capazes de amar, seguidores de Jesus, pessoas que testemunham Jesus, três coisas nós temos que vigiar na nossa vida: coração puro. Se no meu coração tem paixão por briga, tem paixão por adultério, tem paixão por mentira, não é um coração puro. Precisa ser purificado, precisa orar, preciso confessar, preciso fazer renúncia, preciso pedir aos irmãos que orem comigo, orar, vigiar o coração. Coração puro, boa consciência. O que é a boa consciência? É aquela formada pela palavra de Deus. Tem gente na renovação que está há 10 anos e nunca leu a Bíblia, não leu a Bíblia toda, e quer ter boa consciência. Como? Se vê mais novela que lê a palavra de Deus, se escuta mais as paixões do mundo do que a palavra de Deus. A boa consciência vem pela leitura constante e orante da palavra de Deus. É ler todo dia, não é ler demais não, 1, 2 capítulos por dia, mas leia. Pega o Evangelho de Mateus, vai até no versículo 28, pega Marcos, vai até no 16, pega no, entendeu? Pega do um, vai até o outro, leia. Você já leu o Evangelho todo? Olha, se eu fizer essa pergunta aqui, tem gente que vai ficar com vergonha. Não sabe até hoje se já leu o Evangelho todo, do 1 ao final. Isso vai nos dar boa consciência. Salmos, já pegou do Salmo 1 ao 150? Já leu todos os salmos? Boa consciência e a fé sincera. Quem abraça a fé
se quer crescer na fé, tem que ser sincero. Não pode fingir que tem fé com os irmãos dele. Não pode fingir que está tudo bem quando está tudo mal. O que agrada a Deus é a sinceridade da fé. Vou ler só um versículo aqui de Paulo, quando ele escreve uma carta aqui aos Coríntios. Veja aqui o que São Paulo fala quando ele está lá em Coríntios. Olha aqui, escuta, capítulo 2, 1 Coríntios 2, 4. A minha palavra e a pregação longe estavam da eloquência persuasiva da sabedoria. Não, deixa eu pegar no começo. Também eu, quando fui ter convosco, irmãos, não vos fui com o prestígio da eloquência da sabedoria anunciar o testemunho de Deus. Julguei não saber coisa alguma entre vós, senão Jesus Cristo e Jesus Cristo crucificado. Versículo 3 que eu quero. Eu me apresentei no meio de vós no estado de fraqueza, desassossego e temor. Veja Paulo contando para os coríntios: quando eu estava aí com vocês, eu estava desassossegado. Vocês viram a nossa irmã Cátia dizendo: eu oro com um problema há 20 anos. Santa Mônica rezou com Santo Agostinho de Seio. Eu sofro, eu tenho fraqueza, tem hora que eu acho que Deus está longe, mas o que eu faço? Eu sou alguém que oro. Não precisa ter fé fingida. Quando você está achando que Deus não te ama, chega bem e fala: Senhor, me perdoa, mas eu estou achando que o Senhor não me ama. Olha aqui, por que eu estou sentindo isso? E às vezes ele vai dizer: é porque você não foi amado pelo seu pai, você não sente segurança comigo, porque você nunca teve segurança na vida. Você precisa segurar dessa carência que tem desde a infância, esse medo de confiar que a vida te ensinou. Porque muitos, desde criança, foram ensinados a não confiar em ninguém, por causa das maldades, do pecado. Como vai confiar em Deus agora? É só quando descobrir que você tem medo de confiar e falar com Ele: por que, Senhor, que eu não estou confiando? Por que, Senhor, que eu não estou te entregando? Fé sincera. Então, irmãos, se queremos crescer no amor, palavra de Deus, boa consciência, vai nos mostrar o que é certo e o que é errado. Fé sincera, isso, coração puro, vigia o coração. Fala assim para Deus, como Davi sempre falou: Senhor, sonda o meu coração. Sonda, me examina. Passa a sonda aqui, Senhor, me examina. Vê se eu tenho algum mal no coração. Vamos, antes de receber o Santíssimo, vamos pedir ao Senhor que purifique os nossos corações nessa manhã, que nos dê um coração puro, que nos dê uma fé sincera. Você vai falar para Deus sua vida como está. Vai abrir o coração com Ele. Você vai rasgar o coração sem fingimento. Você vai ouvir a palavra dele nessa manhã. Mas antes de entrarmos na presença do Santíssimo, feche o olho. Se você tiver coragem, você que abraçou a fé, sabe que Jesus está vivo, que Ele está aqui, quer falar com você, quer derramar o poder dele sobre você. Feche o teu olho e fala: Senhor, sonda o meu coração. Porque Jeremias fala assim que o coração é a coisa mais ardilosa e mentirosa que o homem tem. A gente está magoado com a admite, a gente está com orgulho ferido e não admite, a gente está com raiva das pessoas e não aceita, a gente está de mal e fala que não está, a gente julga e fala que não julga. Então examine o seu coração e fala: Senhor, sonda o meu coração, veja se eu tenho que perdoar alguém nesta manhã, se eu tenho que te entregar o meu orgulho ferido, que eu estou ressentido, chateado com a nova coordenação, com o padre, com a paróquia. Estou chateado, Jesus, com os membros do grupo de oração que não faz nada. Sonda o meu coração, Senhor. Oh, Deus querido e amado, antes de entrar na sua presença eucarística, eu quero pedir a manifestação da tua graça, libertando pessoas. Quem está ressentido com o esposo há muitos anos e não consegue perdoar, venha agora, Senhor, com o teu poder da dom do perdão. Venha, Senhor, libertar essa irmã que foi coordenadora e se sentiu desmerecida pela nova coordenação e não está sabendo praticar o amor.
Limpa o coração dessa irmã da mágoa, do orgulho ferido, Senhor. Ela não te serviu por orgulho, por vaidade, Senhor. Te serviu para que o teu reino crescesse. Então, Senhor, abençoa essa nova coordenação. Reze pela nova coordenação, reze pelos novos. Abençoa os irmãos que estão à frente do trabalho, que um dia você já esteve à frente, para que a obra de Deus avance. Derrama, Senhor, um coração puro do teu povo, Senhor. Eu quero te pedir, Senhor, que cure esses irmãos e irmãs que têm medo do dia de amanhã, por causa da carestia, por causa da fome, por causa da dificuldade de criança do passado. Eu te peço, Jesus, uma libertação do coração, especialmente aqueles que passaram necessidades materiais por causa da dureza do sertão, Senhor. Sim, Jesus, o Senhor vem estar com esse irmão, essa irmã, essa mãe que só tinha um alimento raro, uma macaxeira, um alimento simples para dar para os filhos, e tem uma amargura muito grande no coração por causa da pobreza, da miséria. Jesus, o Senhor se fez pobre, o Senhor nasceu na estrebaria, Jesus. O Senhor não conquistou nada terreno aqui, Jesus. O Senhor não se apegou a bem material nenhum. Então eu quero te pedir uma cura especial aqui, Senhor, em todos esses que já sofreram pela privação de coisas materiais, que às vezes tem hoje obsessão por roupa, por sapato, tem até a doença na alma, Senhor, de aparentar, de vestir. Cura, Senhor, do teu povo. Vem, Senhor, neste momento nos libertar. E nós queremos, Jesus, somar a nossa fé, abrirmos a tua presença eucarística agora, Jesus. Que o Senhor venha passear no meio de nós, Jesus. Que o Senhor venha tocar os nossos corações, purificar os nossos corações. Que o Senhor venha acender a nossa fé, Senhor. Nós queremos renovar esse abraço da fé, Senhor. Nós queremos, Jesus, buscar o teu poder. Queremos uma nova coordenação no nosso grupo, Jesus. Não queremos voltar para os nossos grupos de orações do mesmo jeito, Senhor. Nós queremos, Senhor, abrir-nos ao teu poder. Vem, Jesus. Vem estar no meio de nós. Vem tocar no teu povo, Senhor. Vem libertar o teu povo, Senhor. Quem está lá na porta, fica olhando para cá.